Oi, gente. Oi, gente, saímos. Desculpa. Caiu a luz aqui. Isto. Estamos novamente no ar. Vou chamar a Graça aí. Ela vai. Opa! Amigos. Oi, Tati. Oi, Sandra. Graça. A Graça agora não conseguiu. É porque Oi, José. Retornamos, a nossa luz acabou, a internet acabou. Oi, todo o pessoal pronto? Graças a Deus voltamos. Opa! Voltamos. Foram vocês aí? Foi. Porque eu conseguia... Acabou a luz. Ah, tá. Acabou a luz daqui. Então a gente Então vamos lá. pede desculpa e vamos. O nosso estudo de hoje é grande. Talvez a gente tenha que ir até fanatismo, até acarreta, até a palavra consequências que acarreta. Tá bom, então vamos. Vamos então, meus amigos, no item 26, capítulo 5, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, vamos lá. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhes não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo os aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faz. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, Interessante, hein? Muito interessante. Eu acho muito explicadinho, né? Esse capítulo aí, esse item do capítulo sobre as bem-aventuranças, né? Sim. Por quê? O que são aflições? Bem-aventurados os aflitos, né? E o que são tormentos voluntários, que são aflições? E a gente diz que a palavra aflições se refere, em geral, a qualquer tipo de sofrimento, de angústia, de dor, né? Eu estou muito aflito.
você está com alguma dor, algum sofrimento, alguma angústia dentro de você. Aí você diz que você está aflito, você está em aflição. Também as perseguições, as pestes, as epidemias, as doenças, as dificuldades financeiras, os traumas emocionais que a gente vive, a gente diz que isso tudo são aflições em potencial que nós enfrentamos. Enfrentamos sozinhos ou juntos. Nós tivemos uma pandemia em que as aflições eram comuns a todos, né? Todos nós tínhamos um grande medo de pegarmos um vírus e contaminarmos outra pessoa, ou mesmo virmos a desencarnar por causa daquele vírus, ou termos sequelas. Isso causou uma aflição mundial, não é? Então, passamos um período de 2 anos aí em grandes aflições, né? No início do século passado, a peste, a gripe espanhola e outras mais causaram também grandes aflições à humanidade, como em todos nós em particular. Então, normalmente, a gente se angustia quando passa um período em que a gente se sente perseguido, em que a gente se sente doente, em que a gente tem dificuldade financeira. Muitas vezes a gente fica aflito. Você fica sem o seu pagamento aí. Eu me lembro de 1987, 88, quando a Companhia Santa Matilde entrou no processo de falência. A aflição das famílias em Três Rios era muito grande, não é? Era muito intensa. Olha, foi um período em que as famílias aqui em Três Rios sofreram muito. Então, isso aí nos trouxe grandes traumas também, né, daquela época. Graças a Deus, já bem superado. Mas a gente teve traumas emocionais, tivemos muitas pessoas doentes, houve suicídios na época por causa disso. Então, a gente precisa entender que isso tudo são aflições. Mas qual é a fonte, né? O sofrimento como fonte de motivação. Porque existem pessoas que, através do sofrimento, eles se reerguem e passam a ver a vida de uma outra forma. Enquanto uns, o sofrimento, não aceitam o sofrimento como uma alavanca para mudança de rota, outros não. Fazem dessa fase uma nova reconstrução de olhar sobre a vida, né? Então, gente, devemos lembrar que nós vivemos em um mundo ainda caído, nas provas e nas expiações. Nós não estamos num mundo aquela força, aquela garra de podermos lidar com isso como mola propulsora. Nós somos ainda pessoas que nos deixamos levar pela dor e o sofrimento como coitadinhos, né? Ai, Deus me livre, que mal eu fiz a Deus para estar passando por essa dor, por esse sofrimento, sem interpretarmos que somos espíritos de múltiplas vidas, que somos espíritos que estamos em experiências em diversas áreas, né, da sociedade, diversas áreas do conhecimento, do amor, da fraternidade, porque cada um está num estágio. Não existe ninguém que não ame o outro. Não existe. A gente olha assim, quando vê um crime, uma coisa, nossa senhora, isso aí não tem mais jeito. Não. Tem pessoas que amam um animal, né, de uma forma intensa e não tem o mesmo cuidado, por exemplo, com uma flor. Não tem o mesmo cuidado com um irmão, entendeu? Quer dizer, estágios diferentes. Por isso, a Terra ainda se encontra em provas
testes para ver se você, fazendo aquele teste sobre algo que você ainda tem dificuldade, você já avançou mais um pouco, né? E as expiações são resultados do fracasso das nossas provas que nós não conseguimos ultrapassar aquele momento. Então, o que nós temos que entender, né, que o sofrimento, ele tem um fim. A aflição, ela vai passar. Nós não podemos parar e só vivenciarmos, né, aquela dor, aquele... Não, é hora de recomeçar. Passei por aquele problema, passei por aquela aflição, passei por aquele estágio que foi difícil, como é que eu posso recomeçar? O que eu posso fazer para que eu não passe por aquilo de novo? Ou então, me fortalecer, porque se caso houver mais um problema como aquele, eu já vou lidar melhor, não é? Quantas pessoas perdem o emprego aqui e ficam numa aflição, de repente uma porta se abre, arruma um outro emprego, passa aí 2, 3 anos, acha um outro melhor, já sai daquele, ou então perde o emprego de novo. Eu estou falando em nível muito assim, material, porque nós estamos num mundo impregnado de matéria, né? Então, quando nós estamos aflitos, temos um Deus que nos ajuda. A gente se esquece muito do amparo divino. A gente se esquece que nós não estamos aqui como filhos desgarrados de Deus. Muito pelo contrário. É no momento de angústia que muitas vezes nós encontramos o caminho que nos levará a Deus. Porque quando tudo está bem, 99% de nós nem nos lembramos que Deus existe. Nós não precisamos, não é? Nós temos dinheiro, nós temos prosperidade, nós estamos saudáveis, a família está toda saudável, todo mundo está... Para que eu vou ficar lembrando de Deus? A hora que vem a dor, aí a gente... Opa! Como é que eu faço para resolver isso? Aí a gente põe Deus na vida da gente. Mas Deus não castiga. Deus não está aqui para apontar o dedo. Agora a Michele vai me pagar. Ela não seguiu direito o catecismo que eu ensinei. Então agora, Michele, agora você vai sofrer aflição. Deus nem se preocupa com isso. Porque ele criou leis. Deus criou leis imutáveis. Elas não se modificam como as leis humanas. A lei humana, ela tem que se modificar, porque ela é adaptada às situações que o mundo vai abrindo os olhos. Por exemplo, Lei Maria da Penha. Ela protege a mulher e o homem. A gente vê a Lei Maria da Penha como se fosse o quê? Uma lei que proteja só a mulher. Sim, por que a Lei Maria da Penha? Porque foi uma Maria da Penha que foi parar numa cadeira de rodas por um tiro do marido e que já vinha sofrendo há muitos anos, que ela fez daquele sofrimento uma alavanca de luta para que as mulheres pudessem ser protegidas contra a violência do marido. Mas ela serve para o marido também. Serve para o homem também. A gente encara a Lei Maria da Penha como sendo uma lei só de proteção à mulher. Não é contra a violência doméstica, que pode vir de um e quase vir de outro. Então, tanto o homem como a mulher, eles precisam de ter leis seguras. Lá no passado, a escravidão era comum, né? Não está tão distante assim. A escravidão era, por lei, permitido. Precisou o quê? Haver uma mudança na lei. Aí vem a Lei Áurea, vem a Lei do Ventre Livre, leis... Oi. A Angelina está comentando, quase ninguém lembra que a lei também protege o homem. Sim,
ela ficou muito caracterizada, né, Angelina, como proteção à violência doméstica à mulher. Porque, na realidade, ela uma situação em que a mulher era muito mais prejudicada, mas ela também atinge ao homem que também pode passar por uma situação de violência doméstica, violência psicológica. Há uns anos atrás, o homem constituía família fora de casa e era permissivo, né? E aí você não tinha a proteção de nenhuma legislação que amparasse uma família que ficou com filhos. Não, o filho não recebia nenhum amparo, a mulher às vezes ficava sozinha com esse filho, né? Com esses filhos, e o homem ia adiante. Hoje já tem uma lei. Como tem lei também que você não pode proibir os seus filhos de ver o pai, ou vice-versa, não é? Então, isso tudo são legislações que vêm para ajudar a sociedade a viver em comunidade de uma forma mais pacífica, né? Então, os sofrimentos, as aflições, né, não são causados pela lei divina. A lei divina é uma lei justa. Se nós nos adequarmos a ela, nós vamos olhar o nosso irmão com outro olhar. Seja ele meu filho, seja ele meu marido, seja ele meu irmão, ou seja apenas o meu vizinho, né? Lei trabalhista que você tem que cumprir, porque senão você pode responder um processo. Isso tudo são legislações humanas que vão se modificando aos pouquinhos de acordo com o avanço social. O que era uma aflição lá no passado, por exemplo, para uma pessoa da cor negra, da cor preta, alcançar ir para uma televisão, ser um jornalista, um apresentador, era muito difícil. Você só via a pessoa de cor preta, a pessoa trabalhando como empregada doméstica na novela. Graça, a Bela Paiva colocou, é igual à alienação parental comentada ontem pelo palestrante. O exemplo dado por ele foi em relação da mãe que fala mal do pai para a criança, mas o contrário também existe. Verdade. Com certeza, Bela. Com certeza. O contrário também existe. A pessoa instigar os filhos contra o parceiro. E às vezes nem vivem mais junto, o outro já arrumou a sua vida para lá, mas o foco, a flecha é no filho. Então é preciso que essa alienação tenha realmente uma legislação que ampare a ambos, tanto ao pai, quanto a mãe, quanto os avós, né? Tem avós que não podem conviver com seus netos. Por quê? Porque a nora não gosta da sogra, porque não gosta do sogro. Enfim, há desculpa para tudo. Então vem uma legislação para tentar amparar esse povo, a todos nós, não é? Há algum tempo atrás, qual era a empregada doméstica que tinha uma carteira assinada? Não é? Eu me lembro, não sei se eu já contei aqui, que o meu filho, Marco Antônio Lazzarini, ele fez uma prova de português, redação. E qual era a redação? A professora pegou um anúncio de jornal onde dizia que contratava uma empregada no Rio, lá no bairro de Copacabana, contrata-se uma empregada doméstica no bairro tal e tal e tal. Aí descrevia o local e dizia assim, tem janela no quarto da empregada. E você tinha que descrever, falar sobre aquilo. E ele não conseguiu. Ele não entendeu o que queria dizer aquilo. Por quê? Porque a nossa companheira de trabalho,
ela tinha todas, era totalmente diferente daquilo. O que tinha que ter? Ele ficou perguntando, mas por que tem que ter uma janela no quarto da empregada, com um basculhante no quarto da empregada? Ele não conseguiu admitir que o emprego era atrativo porque existia uma janela naquele quarto onde é colocado. O quarto de empregada normalmente é colocado a roupa suja, a roupa lavada, o cesto de roupa, o aspirador, tudo que não pode ficar visível na casa é socado onde? No quarto da pobre coitada, com uma caminha, mas esse era tão bom o emprego, que tinha uma janelinha, entendeu? No quarto da empregada. Gente, eu vivenciei isso com o meu filho, porque a nossa companheira de trabalho, ela dormia, primeiro, dentro da nossa casa, com um quarto muito bem mobiliado, uma janela enorme, e ele ficou sem entender o que queria dizer com aquilo. Então, quando eu peguei a nota dele e peguei a redação, aquele recorte de jornal do Rio de Janeiro, eu fui no colégio. Eu falei, aqui, vocês não podem, de jeito nenhum, tirar a nota dele. Não é justo. Aí a professora falou, como não é justo? A senhora vê, ele não interpretou nada. Ele escreveu 3 linhas aí que não diz nada. Eu falei, diz que ele não entendeu. Porque ele não mora em Copacabana, ele não convive com ninguém que tenha esse tipo de vivência, que está sendo oferecido uma grande coisa para um ser humano, que para ele, não tem valor nenhum, porque o quarto onde a pessoa lá em casa, nossa companheira de trabalho, é simplesmente o mesmo quarto que qualquer um dormiria. Então, para ele, isso é uma grande loucura que você colocou para ele interpretar. Ele nunca conviveu com essa situação. Aí ela ficou assim, mas não é possível a gente... Eu falei, não. Vocês deem outro tema para ele, que ele tem que desenvolver. Agora, esse tema aí, eu acho que a senhora tem que voltar na sala de aula e explicar que isso aí existe em determinadas famílias e normalmente em cidade grande. Porque a vivência dele é totalmente diferente dessa. Então, você vê, o que era uma vantagem para alguém era uma grande aflição para todos nós aqui. Para todos nós. Quer dizer, para ele não significou nada para ele. Não sei se a Angelina está aí, mas a Angelina, como psicóloga, deve entender isso aí. Que para nós, convive conosco há muito tempo, para nós aquilo era um grande absurdo. E ele ficou realmente completamente parado quanto aquilo. Então, gente, a aflição... A Angelina colocou, não entendeu por conta do absurdo. É um absurdo, gente. Né? Então, são realmente situações que a gente não pode colocar a culpa em Deus. Eu estou muito aflito porque Deus não me olha, Deus não me quer, Deus não... Né? Não. Nós somos criaturas que precisamos sempre de como Jesus agiria aqui. Como que ele veria essa criatura? Agora, como eu faço para mim não me afligir mais do que o necessário para mim crescer? Porque a aflição é uma alavanca para o crescimento moral, para o crescimento espiritual, até para o crescimento material. Não é? Tudo vem na minha mão, de mão beijada, eu não sei quanto que custa isso, aí, de repente, aquilo não vem mais. Pode ser uma alavanca para você passar a trabalhar, para passar a dar valor a quem te deu aquilo. Então, nós precisamos ser impulsionados ao progresso material, moral e espiritual. É isso que Jesus fala das bem-aventuranças, né? Quando
ontem também. Quem não assistiu, por favor, assista às bem-aventuranças, que foi a palestra de ontem, né? Bem-aventurado vós que sou pobre, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós agora que tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Por quê? Porque tudo isso pode te levar a uma autoanálise, né? Pode te levar a uma reflexão, para que você possa mudar o rumo da sua vida e não permanecer todas as vidas, todos os dias chorando e se lamentando. É preciso que a gente veja a vida como uma oportunidade, mais uma oportunidade que nós estamos tendo de melhorar a nossa constituição espiritual. Estamos nesse corpo, já é uma benesse divina, para que nós possamos remodelar e trabalhar os sentimentos, as paixões, as virtudes e todos os erros que cometemos. E todos os dias a gente agradecer a Deus mais uma oportunidade de vivermos e transformarmos a nossa vida em uma vida melhor. Então, nós vamos até aí, e semana que vem a gente arremata mais um pouquinho, que nós perdemos alguns minutos aí, quando a energia elétrica acabou aí na casa da Catarina, né, Catarina? Foi. Foi, mas voltamos rapidinho. Então, vamos à nossa oração, né? Pegar a nossa linha, quem precisar dela. Vamos, então, fechar os nossos olhos, agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos aqui, falando sobre Jesus, falando sobre como devemos proceder diante da vida, diante de nós, diante do nosso próximo, diante do mundo. Assim, aprendendo, ouvindo, vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos para vivermos melhor. O Evangelho é um farol que ilumina a nossa caminhada. E o estudo ajuda para que possamos entender, para que possamos realmente praticar com fé, com esperança, com amor e com trabalho no bem. Também pedimos a Bezerra de Menezes, a irmã Sheila, a todos esses amigos enfermeiros que visitam nosso lar, que estão em nosso lar, que possam fluidificar, magnetizar as nossas águas, colocando nelas o remédio, as vitaminas, os sais minerais. Também esse passe que agora estamos recebendo da terra, também seja ajudado a equilibrar as nossas células, retirando todas aquelas que estão em mau funcionamento e nos equilibrando, para que possamos ter a energia, para que possamos espiritualmente termos a fé operante, tenhamos clareza em nossas atitudes, em nossas resoluções, para que possamos ouvir mais a palavra de Deus em nosso coração. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão no cômodo ao lar, que eles recebam as bênçãos de Mãe Maria. Abençoe a todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, neste mundo abençoado de Deus. Abençoe os nossos governantes, para que todos eles compreendam e tenham discernimento para agirem com paz, para trabalharem a paz em cada país governado. Fique conosco, queridos amigos, nos ajudando com coragem, com fé e esperança. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. É o que você falou na nossa prece. Fé operante. Não é, Catarina? Quando Sim. você fez agora a nossa prece, você colocou muito bem. Que tenhamos fé operante. Não é? Não é aquela fézinha. Não tem fé. Tem fé. Mas não pega para remar. Eu só tenho fé. O barco vai atravessar o rio. Vai atravessar agora, mas vai sozinho. Porque eu não pego ali para remar. O barco fica assim, ó, e não chega ao outro lado. Então é preciso realmente que nós tenhamos fé, mas
possamos operar nessa fé de forma que nós tenhamos resultados mais positivos, né, na nossa forma de agir, não é? Então, Catarina, eu desejo a todos aqui uma boa semana. Já está no Jeff, né? A publicação da palestra de ontem. Eu estava revendo a palestra. Hoje, mais ou menos umas 3:30 da tarde, eu sentei para ver de novo a palestra, porque há trechos ali que são imperdíveis. Sim, tem que anotar. Tem que anotar até. Sim, anotar. Né? A gente sabia que durante 430 anos, Israel e todo o povo, todo o povo judeu nunca mais ouviu nenhum dos profetas. O último foi Malaquias. Depois, 430 anos depois que aparece Jesus, silêncio completo da espiritualidade. Então, isso é muito bom para que a gente saiba que nós não estamos sós. Verdade. Não é? Quem quiser saber também dos rolês de ontem à noite, foto, tá tudo no Story. Só ir lá. Catarina, preciso de foto, Michele. O grupo de Dona Ivone Pereira está me pedindo fotos. Tem muitas. Manda para mim algumas, tá? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Graças a Deus. Graças a Deus.